Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre a geometria de posição. Eu já adianto que esse módulo, ele é um módulo totalmente teórico. A gente revê muitos conceitos que muitos já têm uma noção, né, uma noção meio intuitiva que a gente vai vendo ao longo dos anos. Na verdade, a geometria de posição, ele é um conceito que a gente tem que aprender lá no fundamental. Basicamente, a gente aprende, mas muitas pessoas se esquecem desse tipo de conceito. Não é nada difícil, mas entenda, quando a gente está no estudo da geometria de posição, nós temos que saber que nós vamos ter que decorar muita coisa. Busque o entendimento sempre, né? Tentar ver como é que surgiu. Mas como a gente vai apresentar aqui, tem coisas que não tem demonstração. Então, por não terem demonstração, a gente tem que ir para essa parte mais teórica da coisa, ok? Bom, então, sem mais enrolação, vamos começar a ver o que seria a nossa querida geometria de posição. Então vamos lá, olha lá, moçada, a geometria de posição. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ela tem entes primitivos. O que seriam os entes primitivos? São três carinhas que a gente não fala nada, a gente só aceita. Ponto é ponto, reta é reta, plano é plano, ok? Eles estão demonstrados aí para vocês. Eu vou só pegar aqui opções do ponteiro, ó, apontador laser. Então, esse daqui é o meu ponto. Repare aqui, ó, na simbologia. Tanto ponto quanto reta quanto plano, eles não têm unidades, tá, pessoal? São adimensionais. Ponto, reta e plano são adimensionais. E por eles serem essa palavra entes primitivos, quer dizer que você não pode definir, você não tem definição para eles. Né? Ponto é um ponto, reta é uma reta e plano é um plano. O ponto a gente costuma geralmente escrever eles com letra maiúscula. Então, por exemplo, A, B, C, D, E, F. A reta a gente costuma escrever com letras minúsculas, então R, S, T, né, tudo no minúsculo. E o plano a gente costuma escrever o alfabeto grego, né, então alfa, beta, gama e etc. Bom, então esqueça tudo que você já aprendeu, se alguém te definiu o que é ponto, não, tá? Moçada, ponto é ponto, reta é plano é plano. Muita gente vai falar assim, dois pontos determinam uma reta. Opa, isso não é a definição. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar já já. Ponto é ponto, reta é reta, plano é plano. Isso é o que a gente chama de entes primitivos. Dando sequência, a gente tem algumas coisas chamadas afirmações, né? Então eu coloquei definições, mas na verdade é o que a gente chama de afirmações. Você pode afirmar através de um postulado ou um axioma, né, que a gente costuma dizer, ou através de um teorema. Qual que é a diferença entre eles? O postulado ou o axioma, ele é muito comum em diversas aplicações das exatas, das ciências econômicas, até mesmo do direito e etc., de várias coisas. O postulado, eles são proposições ou afirmações aceitas sem demonstração, você não precisa demonstrar. Tem muitos postulados conhecidos, principalmente na química, né? Você tem o postulado de Bohr, o postulado de Kekulé, né? São postulados muito importantes, ou seja, você aceita eles sem ter uma demonstração. Já o teorema, eles são proposições que você pode demonstrar. O teorema, acho que mais famoso aqui na matemática é o teorema de Pitágoras. Mas nós temos também o teorema de Tales lá na geometria, né, no início da geometria, o teorema de Laplace, utilizado muito aí na matriz determinante, né, a gente costuma usar bastante esses teoremas. Então, voltando, o postulado ou axioma é proposição que você não precisa demonstrar. Já o teorema são afirmações que você precisa demonstrar, ok? Bom, sobre o postulado da existência, ou seja, a gente vai afirmar sem precisar demonstrar a existência de que, letra A, na reta ou fora dela existem infinitos pontos. Você não precisa demonstrar isso, você sabe, é intuitivo. Letra B, no plano ou fora dele existem infinitos pontos. Reta e plano tendo a mesma condição de existência. Letra C, entre dois pontos distintos, quer dizer, separados, né? Sempre existe mais um. Então, essas três afirmações configuram o postulado da existência. Você não precisa demonstrar nenhuma delas, a gente aceita porque sabe que existe. O que mais, pessoal? Temos também o postulado da determinação. O postulado da determinação ele é bem interessante porque ele fala aquela frase clássica: dois pontos distintos determinam uma reta. Todo mundo sabe disso, né? Então, olha esse exemplo aqui embaixo. O ponto Azão, Bzão, os dois pontos distintos, eles determinam uma reta, certo? E três pontos distintos não colineares, ou seja, não na mesma linha, né?
determinam um plano. Sim, a gente sabe, ó, ponto A, B e C. Eles, quando eles não estão na mesma linha, eles vão determinar um plano, ok? Como a gente bem conhece. Então, essas duas afirmações do postulado da determinação não precisam de demonstração, a gente sabe, é intuitivo. Ah, mas você está demonstrando aqui. Não, eu estou exemplificando, né, o que diz o teorema, o postulado, desculpa, da determinação. Bom, dando sequência, a gente tem o postulado da inclusão, que ele fala assim, ó, se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, essa reta está contida nesse plano. Então, imagina uma reta aqui, ó, a reta é R', ponto Azão, ponto Bzão. Se esses dois pontos eles estão contidos no plano, a reta ó, passa para o plano também. Esse é o postulado da inclusão, ok? Bom, vamos para esse exercício. Está 3 ali, mas não tem problema. Analise se as frases são verdadeiras ou falsas e justifique a resposta dada. Então, letra A, galera. Todas as afirmações podem ser demonstradas? Opa, isso daqui tá falso. Porque as afirmações nós temos basicamente postulados ou axiomas e teoremas. Os postulados ou axiomas, eles não precisam ser demonstrados. Então, a letra A nossa tá falsa, né, galera? Ela não pode ser tida como verdadeiro. Nem todas as afirmações podem ser demonstradas. O teorema, sim, mas o postulado ou axioma, não. Plano, por definição, é um conjunto de pontos coplanares, pontos no mesmo plano. Será que é essa a definição? A gente sabe que não, né, galera? Isso daqui está falso. A gente sabe que o plano ele precisa ter pontos não colineares, né, que vão determiná-lo, beleza? Não coplanares. Letra C. Ponto não tem dimensão? Muito bem, né? O ponto não tem dimensão. Ponto é um ente primitivo, e por isso ele não tem dimensão junto com a reta e o plano. Letra D. Reta, sendo ente primitivo, não tem definição? O que você acha? Com certeza verdadeira, né? A reta, por ela ser um ente primitivo, ela não tem definição. Reta é reta e não tem discussão. Teorema é sempre um postulado? Isso aí tá meio estranho, né, pessoal? Claro, com certeza está falso, porque o teorema ele tem demonstração, o postulado ele não tem demonstração. Letra F. Para se obter um plano, basta obter 3 dos seus pontos não colineares. Verdadeiro ou falso? Com certeza verdadeiro. Então, para se obter um plano, a gente precisa de 3 pontos não colineares, ok? Então, tá certinho aí a afirmação letra F. Bom, essa quarta questão ela é bem interessante, porque ele pega e fala assim, ó, é comum encontrarmos mesas com 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço, né? Geralmente a gente dobra um pedaço de papel, coloca qualquer outro tipo lá, para ela não ficar dando aquele jogo. Em uma das suas pernas, se a quisermos firme. Explique, usando argumentos de geometria, por que isso não acontece com uma mesa de 3 pernas? Pessoal, pensa comigo. Uma mesa de 3 pernas, ela vai ter basicamente 3 pontos em contato com o chão. 3 pontos não colineares determinam um plano. Ou seja, por que ela não balança? Porque ou ela fica equilibrada ou ela não fica. Ou ela está equilibrada num único plano que a determina, ou ela não está nesse daí. Então, o que acontece? Na mesa de 3 pernas, as 3 pernas elas estão sempre no mesmo plano, por isso que elas se equilibram. Já na de 4 pernas, a gente sabe que 3 pontos determinam, 4 vai passar. Então, você tem mais de um plano. Na mesa de 4 pernas, podemos ter 3 pernas no mesmo plano, mas a outra pode estar equilibrada no outro plano, por isso que você tem o desequilíbrio, né, aí em questão. Então é muito interessante isso, a mesa de 3 pernas e a mesa de 4 pernas tem esse problema, ok? É claro que a gente pode viajar um pouco, né, e falar, poxa, mas por que todo lugar não tem mesa de 3 pernas? Porque, galera, ela qualquer coisinha aí já desestabiliza, né? Ainda que a de 4 pernas ela possa ter esse joguinho, né, de ficar balançando, ela não destabiliza com tanta frequência. E ela é mais segura, né? Ela traz mais segurança. Beleza? Quinta questão, cite os postulados da divisão. Bom, o postulado da divisão ele é bem interessante. Ele fala assim, ó, uma reta contida em um plano divide-o em 2 regiões denominadas semiplanos. Os semiplanos são gerados após a reta dividir um plano. E a letra B, que seria outra parte desse postulado, um plano divide o espaço em 2 regiões denominadas semi-espaços. Não tem discussão, por ser postulado, a gente não precisa demonstrar. Aceite que são essas 2 condições para o postulado da divisão. Bom, esse foi o nosso conceito inicial.
Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no estudo da geometria de posição, ok? Então vamos lá, ó, módulo 51, retas e planos no espaço. Existem algumas posições relativas entre duas retas. Então, a princípio, estamos falando entre duas retas. Moçada, esse primeiro exemplo aqui em cima, ó, R intersecção S, R igual a S, né? Quer dizer, o que está querendo te dizer essa afirmação matemática? Que basicamente todos os pontos das retas coincidem. Você tem uma reta R, uma reta S, você pegou e juntou elas. Por elas terem todos os pontos iguais, a gente chama de retas paralelas coincidentes, ou seja, todos os pontos são comuns. Coisa que já não acontece aqui com as paralelas distintas. As retas paralelas distintas, pessoal, elas não têm pontos comuns, né? Elas não têm nenhum ponto comum. Então, elas têm basicamente a mesma inclinação, né? Uma não toca na outra de forma alguma. Né? A gente costuma dizer isso daqui na geometria analítica, que os coeficientes angulares dela são iguais, mas os lineares são diferentes. Então, é o que a gente chama de retas paralelas distintas, ok? Bom, retas concorrentes, elas são interessantes porque elas têm um único ponto em comum. Então, na intersecção, né, de R com S, você tem esse ponto P maiúsculo aqui, que é comum às duas. É bem interessante que, então, as retas concorrentes, moçada, elas vão ter uma característica, hein? Qual que é essa característica? Se o ângulo entre elas for de 90 graus, a gente chama de retas perpendiculares, ok? Coisa que já é diferente das retas reversas. As retas reversas, galera, elas não têm um plano comum a elas, né? Então, mas aqui está representando esse plano alfa. Tudo bem, mas a reta S, por exemplo, ela só está furando. Então, elas não têm um plano comum. As retas reversas, quando têm ângulos de 90 graus com os planos que as contêm, são chamadas de ortogonais. Então, essa é basicamente a diferença entre perpendicular e ortogonal. O caso ortogonal ele não é tão comum quanto a gente imagina. O perpendicular ele é bem mais comum, né? Seriam as retas concorrentes, é bem mais comum da gente analisar nos exercícios, ok? Bom, a gente também tem posições relativas entre a reta e o plano. Então, por exemplo, tá vendo essa reta R aqui, ó, R'inho? Ela está contida no plano, ela está inteirinha nesse plano que a contém. Então, a gente chama de reta contida. Fato que já não acontece aqui embaixo, a gente chama de reta incidente, ou seja, ela vem, fura e vai embora. Isso é o que a gente chama de reta incidente, ok? Bom, a gente também tem a reta secante, ou seja, ela corta, né, ela fura aqui, basicamente, varando, né, os planos que a contém. Isso é a reta secante, ok? A gente chama de secante. E a paralela é quando você tem o plano e essa reta não tem ponto comum com ele, é chamado de reta paralela, ok? Bom, alguns exercícios aí pra gente. Duas retas que não têm pontos em comum são ou... Então, eu já até te deixei a figura para você imaginar. O que você acha que a gente vai responder? As retas podem ser paralelas distintas ou reversas, né? Duas retas que não têm pontos em comum podem ser paralelas distintas, como está aqui, ou reversas. Fácil, né? Bora para o próximo. Duas retas que têm, ponto comum são ou... Eu deixei aqui, ó, lembra desse? Lembra desse exemplo? Então, esse daqui é concorrente ou paralelas coincidentes, ok? Então, seriam retas concorrentes. Lembre-se que se aqui for 90 graus entre as concorrentes, são perpendiculares. E aqui é o que a gente chama de coincidentes. Foi? Bom, letra C. Dois planos que não têm pontos em comum são... não tem nenhum ponto em comum, hein? O que acontece? Paralelos distintos, né, moçada? Se eles não têm pontos comuns, são chamados de planos paralelos distintos, ok? E dois planos que têm ponto em comum são... Opa, mas e aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Olha, pela notação, você já imaginou, a intersecção de beta é igual ao alfa com o beta, e aqui você tem uma reta, ó, cortando de fora a fora. É o que a gente chama de secantes, né? São planos secantes, ou paralelas coincidentes, tá? São planos paralelos coincidentes. Secantes, né? Quando uma reta os corta. E planos paralelos coincidentes, quando eles são literalmente iguaizinhos. Foi muito fácil, né? Não tem segredo nenhum. Opa, voltei ali. Isso daqui. Mais um. Se dois planos distintos possuem um ponto em comum,
Eles são e sua intersecção é... então, olha lá, analisa devagar. Se dois planos distintos possuem um ponto em comum, eles são e a sua intersecção é... Galera, não preciso nem dizer para vocês que quando eles têm ponto em comum são secantes. E a intersecção é por meio de uma reta, dando um zoom, né, no exercício anterior, na letra D, que a gente estava falando aqui, ó, né, mais sobre esse carinha secante, ok? Então está aí para vocês bonitinho. Bom, segundo exercício, tranquilo também, sem crise nenhuma. Ele fala assim, ó, coloque verdadeiro ou falso conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Primeiro, duas retas que têm ponto em comum são concorrentes. Será que são só concorrentes? Duas retas que têm ponto em comum, não somente concorrentes, elas podem ser paralelas. Então, essa primeira afirmação, ela está falsa, certo? Primeira afirmação, falsa. Segunda afirmação, duas retas que não têm ponto em comum são paralelas distintas. Opa! Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas distintas? São, mas não somente isso. Duas retas que não têm ponto em comum podem ser reversas. Então, isso daqui está faltando. Falso para ela também. Então, até agora só temos alternativas falsas. Duas retas não coplanares no mesmo plano são sempre reversas? Com certeza. Duas retas que não têm um plano em comum, né, coplanares, são sempre reversas. Verdadeiro. Falso, falso. Terceira afirmação, verdadeira. Se uma reta não tem um ponto em comum com um plano, ela é paralela a ele. Isso é verdadeiro? Com certeza. Se uma reta não tem ponto em comum com um plano, ela é paralela a ele. Verdadeiro aí também. Dois planos paralelos, né? Quando você tem planos paralelos interceptados por um terceiro, determinam nesse último intersecções paralelas. Sim, galera, isso é verdadeiro. O famoso rodapé de livro, né? Muito difícil algum vestibular te perguntar isso, mas é uma afirmação verdadeira, isso acontece, ok? Terceira questão, assinale a alternativa falsa. Se dois planos são paralelos distintos, legal, paralelos diferentes, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta de outro. Se você for imaginar planos paralelos distintos, qualquer reta que você tem de um deles que for paralela ou reversa ao outro. Isso é verdadeiro, tá? Isso daqui está verdadeiro, afirmação letra A. Se dois planos são secantes, então uma reta de um deles pode ser concorrente com a do outro. Verdadeiro também, pessoal. Planos secantes, lembra que é aquele jeito por uma reta, né? Então, uma reta de um deles pode ser concorrente com a reta do outro, com certeza, pode ter um ponto em comum, beleza? Letra C. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Isso daqui tá falso, né, galera? Se uma reta ela é paralela a dois planos, esses planos são paralelos. Cuidado! A gente pode afirmar somente que uma reta e um plano são paralelos. Agora, mais de um, isso já pode ser outra coisa. Então, essa letra C, ela está falsa, ok? O que a gente sabe é reta e plano são paralelos. O terceiro pode estar aí um pouco diferente, ok? Bom, eles podem ser outro tipo de coisa. Letra D. Se duas retas concorrentes de um plano são paralelas a um outro plano, então os dois planos são paralelos. Isso é verdadeiro, né? Duas retas concorrentes de um plano são paralelas a um outro plano. Beleza. Se dois planos são paralelos, então toda reta que é paralela a um deles é paralela ou está contida no outro. Com certeza. Galera, esse terceiro exercício, ele é basicamente um exercício para você ficar viajando. Então, se você ficou meio assim com a letra C, né, que é a falsa em questão, e as outras todas são verdadeiras, fique tentando imaginar. Isso é um treino, não é uma coisa que vai de um dia para o outro. Você fica tipo um mantra, né? Você vai batendo na tecla sempre. Aceite que você vai começar a visualizar isso daí. Quarta questão, ele pega e fala assim, coloque verdadeiro ou falso conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Dois planos sendo paralelos, toda reta que fura um fura o outro? Com certeza. Se os planos são paralelos, né, a gente sabe que uma reta que fura um vai furar o outro. Dois planos sendo paralelos, todo plano que intercepta um intercepta o outro? Com certeza. Verdadeiro, verdadeiro.
né? Por enquanto, tudo verdadeiro aí. Dois planos sendo paralelos, se um terceiro os interceptar, o fará em retas paralelas. Essa talvez seja a mais difícil de você imaginar, mas acredite ou não, isso é verdadeiro também. Três conceitos a mais para você aceitar e tentar imaginar em casa. Moçada, eu agradeço, né? Eu fico feliz aí da gente ter podido comentar um pouquinho mais sobre os planos paralelos, né, as retas e etc. Como eu falei, isso é um assunto totalmente teórico, né? A gente não tem conta nenhuma, basicamente uma aula de humanas aqui. Então procure aceitar, procure entender, né, visualizar o que acontece, que fica um pouco mais fácil. Grande abraço e até os próximos.